Meu nome é Milena Siqueira, eu sou atriz, produtora e arte educadora. Esse texto chama Algo Pensa em Mim. Ele foi escrito por mim em 2017, quando estávamos em processo de um espetáculo que conta um pouco a história de uma mulher e seu inconsciente. Então, Algo Pensa em Mim vai falar das coisas que estão dentro dessa mulher, o que pensa dentro dela, quais são as pessoas que passaram pela vida dela e a marcaram de alguma maneira, né? Então, esse texto vai falar um pouco sobre a relação entre questões inconscientes e conscientes, né? O fato do nosso eu, né? Quando a gente fala eu, o eu mesmo, quem é o eu, né? O eu mesmo talvez não exista, ou seja, só mais uma peça pequena perto da usina que é o nosso inconsciente, né? Queria fazer um espetáculo que tivesse uma, uma, uma estética de biodrama ou de autoficção. O que isso quer dizer? Que levaria em consideração coisas da minha vida e que esses depoimentos que eu dou fosse que esses depoimentos dialogassem com a ficção também. Então, faz parte do processo na montagem do texto que eu desse depoimentos sobre o que aconteceu comigo na minha vida, mas não só isso, também tem ficção misturada. Ele entrou na categoria de mais uma peça que eu fiz na vida. Não tem muito a diferença por ser depoimento. É claro que eu identifico que é uma história minha, que tem partes que é da minha vida, mas ela já entrou numa categoria do teatro, assim, não me toca como me tocou lá no processo. No processo foi mais difícil, porque eu tive que falar de mim, tive que falar das minhas dores, do que me incomodava, né? Até trabalhar isso e transformar isso em ficção. Mas até quando eu apresentava já era um pouco esse lugar da atriz, né? Como se a história fosse mais uma história. Assim, teatro é fundamental. Isso é uma constatação, assim, o teatro é a construção da própria vida, a construção da própria mitologia, a construção de uma vida possível, de uma utopia. Então, o teatro é material de vida. Então, ele não é que ele não pode parar. Ninguém para o teatro. O teatro é uma força. Ele é uma onda. Ele é uma fúria que tá aí nos artistas, nas pessoas que fazem isso. Então a gente é como a água, né? Que ela vai achando vazantes, ela vai achando canais, ela vai achando espaço para escorrer, espaço para andar. Então, quer dizer, a pandemia conteve, a pandemia ela foi uma coisa que conteve a força? Não, porque parte da força acha lugares, então a gente foi achando canais, meios, internet, enfim, milhões de lugares. Fazer para uma pessoa só, fazer por telefone, fazer por WhatsApp. Eu assisti várias coisas muito legais, então é super importante que a gente esteja fazendo. Super importante. Não se para, não se pode parar. Olha, é claro que a gente tem um público X no teatro, né? Quer dizer, a gente tem não é todo mundo que frequenta o teatro, mas quem tem a cultura de ir ao teatro, com certeza está sentindo falta. E nós é a nossa profissão, é a nossa vida, então eu acho que os dois. Quem tava lá todo sábado, né? Porque tem gente que faz parte do hábito. Ah, eu vou sair para jantar no sábado e depois ir ao teatro. Tá sentindo, com certeza, tá sentindo falta. Algo pensa em mim, algo pensa dentro de mim
Algo sempre pensou em mim. Quando eu era bebê, com menos de 1 ano de idade, eu tive uma coisa chamada broncopneumonia, uma inflamação aguda nos pulmões causada por uma infecção bacteriana. Essa infecção ela provoca a obstrução dos alvéolos, fazendo com que eles se encham de pus e líquido. Depois disso, eu comecei a desenvolver uma doença respiratória crônica. Ela inflama os meus pulmões e dificulta a minha respiração. Asma. Sabe como é? A gente tenta respirar, tenta colocar o ar para dentro, mas ele não vem. Parece que a gente vai morrer. Mas, com 14 anos, pararam as crises de asma e com 16 eu fui diagnosticada com uma doença de pele chamada dermatite atópica. A dermatite é uma doença de pele que irrita a parte gordurosa natural da pele. O mesmo processo inflamatório que acontecia nos meus pulmões agora acontece na minha pele. A atopia, ela é uma condição genética que faz com que o meu sistema de defesa reaja de maneira exagerada. A minha pele, como os meus pulmões, são sensíveis ao mundo das coisas. 1 ano depois, quase todo o meu corpo era cheio de feridas, vivas, abertas. Sabe como é dermatite? A pele coça. Depois que passa o prazer de se coçar, você percebe que está toda machucada. Há um traço masoquista na dermatite. Eu sempre achei isso. Um certo prazer em se ferir. É incontrolável. Podem arrancar sua mão que você dá um jeito de se coçar. Os médicos falam que não tem cura. O máximo que dá para fazer é controlar os sintomas. Então você vai tomar esse comprimido de manhã, esse à noite, vai passar esse creme 2 vezes ao dia e essa pomada de 12 em 12 horas. Você não pode ir com qualquer sabonete, você não pode tomar banho quente, você não pode ir com tecido de lã, você não pode ir com qualquer sabão em pó, você não pode tomar banho de sol, mas tem que tomar um pouquinho. Nada funcionou. Nada. Passei por vários dermatologistas, ninguém conseguiu me ajudar. Tomei vários remédios, dos naturais aos mais fortes, e nada funcionava. Eu só piorava. A minha pele sangrava, vazava, escamava. Tem um médico ortomolecular, já ouviu falar? Medicina alternativa, dizem que é ótimo, que faz milagres. Tem um cara super conceituado em Campinas. Um amigo me disse que com certeza ele poderia me ajudar. Fui encontrar o cara. Realmente. Ele me disse na minha primeira consulta que em 3 meses eu estaria completamente curada. O tratamento é baseado numa dieta super rígida. Eu podia comer pouquíssimas coisas. Eu não podia com sal comum, com açúcar refinado. Eu não podia com chocolate. Sabe o que é isso? Eu não podia com café, eu não podia com óleo, eu não podia com leite, eu não podia com nenhum tipo de grão. Eu não podia comer nada que não fosse preparado por mim mesma. De 15 em 15 dias eu faço a dieta das frutas. Um final de semana inteiro comendo frutas e tomando cápsula de carvão vegetal. O médico ortomolecular, me tirou todos os remédios. Até o meu Fenergan. O único remédio que me fazia parar de me coçar. Até mesmo porque ele me fazia parar de viver. Ele era uma porrada na minha cara, era um sono mortal. Eu não posso mais passar minhas pomadas, nem meus cremes. A única coisa que eu posso passar na pele agora é azeite. Então, imaginem vocês uma pele
toda machucada, besuntada de azeite. Eu cheiro a azeite. Uma vez ele me perguntou se eu tava fissurada por alguma coisa, por alguma comida. Eu tava lá chorando, completamente deprimida, mal no consultório, mal. E falo pra ele, tô comendo muita banana, eu não paro de comer banana. Banana é a única coisa que me faz saciar a vontade de comer doce. Então ele olhou pra mim com uma cara de sério e falou, corta a banana. Corta a banana. O médico era um sádico, filho da puta. Tenho certeza que ele gostava de me ver sofrer. Mesmo eu vendo a minha piora semana a semana, eu cumpro os 3 meses de dieta. Uma espécie de delírio, fé, não sei. Quando você tá desesperada, você acredita nas pessoas. Foi tudo tão ridículo. Foi tudo tão cruel. No final desses 3 meses eu tava infinitamente pior. A minha pele estava muito mais machucada, muito mais inflamada. Meu corpo era uma ferida aberta. Ele estava em carne viva. Eu perdi 7 quilos. Estava pálida, deprimida, fodida e cheia de raiva. Nenhum médico sabe porra nenhum. Não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Eu não podia mais viver daquele jeito. Realmente, não era uma possibilidade para mim. Ou eu me curava, ou eu morreria. Alguém me falou de uma terapia que é a terapia dos banhos. Banho de contraste. Já ouviu falar? Dizem que é ótimo, que cura várias doenças. É uma terapia que estimula a dilatação e a constrição dos vasos sanguíneos através dos banhos quentes e frios. Tem um terapeuta super conceituado em Cunha. Marquei uma consulta com o cara. Na hora eu senti que era ele, sabe? A energia dele. Sei lá, eu olhei pra ele, ele tinha a maior cara de gente que curava gente. O tratamento é baseado em banhos de água quente de 3 a 5 minutos, alternando com banhos frios de 1 a 3 minutos. A água quente provoca uma vasodilatação que vai ajudar na reconstrução da camada gordurosa da pele, e a fria vai ajudar a cicatrizar todas as feridas. Você vai fazer isso 4 vezes ao dia e aos poucos você vai começar a ver diferença na sua pele. O banho de água quente faz arder a minha pele. O banho de água fria me faz ficar profundamente triste. Secar as feridas depois de cada banho era uma tortura. Dessa vez eu demoro menos para entender que minha pele só piorava, então desisto do guru dos banhos. Depois disso eu passei pela terapia das vidas passadas, onde eu descobri que a minha última vida eu era uma louca, rejeitada pela família, e a penúltima eu era uma suicida, que antes de se matar matou a família inteira. Essa não foi legal. Essa terapia não me fez muito bem. Tentei também banho de lama medicinal, cirurgia espiritual, florais de Bach, urinoterapia, acupuntura, homeopatia, constelação familiar, psicodrama, cromoterapia. Andei na brasa e quebrei uma tábua com uma mão num curso de PNL, fui na benzedeira, passei babosa, lavei com arruda e rosa branca e nada. Eu desisto. Não quero mais. A única coisa que eu desejo profundamente agora é acabar logo com isso. Uma amiga disse que iria me levar num lugar. Eu não queria ir em lugar nenhum.
Não acreditava em mais nada, minha doença é crônica, ok, nada vai funcionar. Mas eu tava tão mal, que nem não querer alguma coisa eu conseguia. Então ela marcou a minha sessão, me pegou em casa e me levou no consultório no dia marcado. Era uma psicanalista. Psicanálise, sabe? Uma pessoa fala, outra pessoa ouve, como aqui, agora. Eu não tinha a menor ideia de quem eu era. Eu era uma sombra, um impulso fraco, e carregava uma enorme sensação de ter fracassado em tudo. Eu transbordava. No segundo ano, eu começo a contar as coisas mais profundas, as coisas que me envergonhavam, as coisas mais pesadas sobre mim. Mas ela não me julgava, não me dava conselho. Eu nem entendia por quê. Ela me ouvia e me ajudava a ver a merda toda. Pela primeira vez, alguém me liberou para sentir. Pode sentir, a vida é foda mesmo. Ela me ajudou a ver a raiva, o horror. Cada sessão era uma morte. Eu morri. Morri diversas vezes. Ela também falava que eu era legal, que não tinha nada de errado comigo. Disse que eu poderia cuidar de mim mesma. Ela me ensinou a me respeitar, a me preservar. E falou que eu não podia aceitar migalhas. Foi difícil de aprender. Em 2 anos de análise, a minha dermatite tinha desaparecido. Eu criei pele. Mas é claro, as minhas emoções são corpo. Era absolutamente compatível com minha história ter uma pele doente. A pele é a fronteira do lado de dentro para o lado de fora. É a contenção, a proteção. A minha era aberta, sensível, vulnerável. Minha intensidade não encontrava forma, ela escapava pelos buracos. Fui lá e vi todos os demônios. Falei com todos eles, um a um. Fiz um mapa das angústias. A mãe, o pai, as rejeições, os complexos, as frustrações, o pacote. Mas agora, cada um tinha um nome, um rosto, uma história. Eles foram catalogados e agora não me pegam mais. Sabe que eu acho que eu penso nessas coisas, sei lá, desde sempre. A angústia me acompanha, sabe? Não tem um dia sequer que eu não pense que tudo isso aqui é absurdo e que nada disso faz o menor sentido. Eu estou aqui hoje porque eu acho que de alguma maneira a gente sempre vai em direção aos nossos desejos. Mas um assunto ronda a minha cabeça. E é claro que tem a ver com essa coisa, esse algo que pensa em mim. Isso me perturba. Às vezes eu posso até chegar a brincar
O Carlos, que é o diretor dessa peça, fala que eu posso brincar de Tetris com isso. Mas não é de Tetris que eu quero brincar. É de teatro. É de teatro que eu quero brincar com tudo que surge disso. Às vezes, quando eu tentava entender o universo, e olha que eu tento entender o universo, no seu sentido mais cósmico e físico, eu olho para as minhas mãos e fico imaginando todo o processo que levou ela a existir. Desde a criação do universo com o Big Bang, lá atrás, depois a aglomeração de partículas que criaram as primeiras estrelas, depois um sistema solar que juntou um monte de pedras e gases, que formou o nosso planeta. Nesse planeta se criou os eucariontes, os procariontes, as bactérias, os heterótrofos, os peixes, os mamíferos. E eu, que posso pensar em tudo isso. É um assunto quase que essencial que tem se manifestado em mim, na minha mente desde sempre, algo que me angustia, que joga na minha cara a minha vulnerabilidade, a minha solidão. A pergunta é naif. Eu tenho até vergonha de falar para as pessoas que eu fico pensando nessas coisas. Na verdade, eu não sei o tanto de coisa que eu ainda não consigo ver. Mas a questão é a seguinte: o que vem antes? Mas antes de perguntar o que vem antes, eu queria deixar claro que eu não estou aqui para criar nenhum tipo de polêmica, tá? Esse não é o objetivo, mas para esclarecer, eu quero falar da questão em si, do que isso gera em mim. É metafísica, entende? Por exemplo, o que existe antes de Deus? Se é que Deus existe. Deus que eu digo um Deus, né? O Deus. Deus com D maiúsculo. Porque os deuses, os outros deuses, a gente sabe que eles existem. Por exemplo, Hades, Dionísio, o deus do teatro. Quem mais? Hércules. Apesar que Hércules é um semideus. Mas, enfim. Essa questão tá no pensamento das pessoas. As pessoas que vão ao shopping. Os deuses estão até nos filmes da Disney aí com as crianças. Eu vou falar uma coisa mais aqui, mais da minha praia. Todo santo dia eu penso nessas coisas. E nesse processo de busca incisiva, obcecada por entender esse sentimento, eu, por sorte, ou por Deus, não sabemos, ou sei lá, o destino, ou o mecanismo intrínseco do universo, encontrei pessoas que, como eu, bom, isso pode parecer um pouco prepotente, mas eu quero dizer, pessoas que existem ou existiram, que se tornam referência do pensamento moderno, não eu, eles, que gastaram o seu tempo para pensar o pensamento e pensam ou pensar o pensamento daqueles que pensaram o pensamento, que também se perguntam ou se perguntaram aquela questão. Qual questão? Heidegger, por exemplo, tem tudo a ver com essa peça. Isso é algo para mim que tem a ver com o que eu penso desde sempre, essas coisas que ficam aqui girando na minha cabeça. Eu vou dar um exemplo direto. Eu tô aqui agora, tô construindo o imaginário poético através da encenação do personagem envolvido numa narrativa, no artifício e tal. Nesse cenário, nesse mundo do teatro, nesse mundo, eu tô relativamente mais próximo possível da minha praia, do meu terreno, do meu lugar. Esse é o meu lugar. O lugar do real. Daí vai chegar no final do ensaio, e mesmo sem ver a hora,
eu sinto ela, eu sinto o peso do tempo em mim e me invade um sentimento de agonia, não sei de onde vem. Termino o ensaio, eu saio pra rua e lá fora, esse vazio, esse buraco, buraco que eu digo uma metáfora, uma imagem, podia ser outra, pode ser outra imagem, pode ser uma areia movediça, uma montanha russa, mas essa angústia, entende? Não é simples. Eu não quero ser irônica, eu não quero ser sarcástica, tem muitos livros que falam sobre isso, mas esse vazio, esse desconforto, esse espaço límbico, essa náusea. Aliás, a náusea, como já dizia o Sartre, é a sensação de estar no mundo sem fundo. No mundo que flutua. A questão que volta, por que é que existe alguma coisa ao invés do nada? Por que é que existe alguma coisa ao invés do nada? Percebe? Não tem saída. Eu lembro uma vez que eu assisti o professor Clovis. Conhece o professor Clovis? Não, o professor Clovis, ele é pop, ele vai na TV, ele vai nos lugares. Ai, ele é foda demais, sabe? Ele fala, ele grita, ele fala sobre as grandes paixões, a filosofia, ele fica puto, parece que chega a aliviar essa coisa nojenta que a gente tem aqui dentro. Ao contrário do Karnal, né? Que é mais certinho, mais engomadinho, não duvida, não gagueja. Eu até estava pensando esses dias que o professor Clovis pode ser o deus Dionísio e o professor Karnal é o deus Apolo. Sabe? O professor Clovis, ele pensa em mim, ele já está dentro de mim, ele se introjectou em mim. Freud pensa em mim. Van Gogh pensa em mim. Minha mãe pensa em mim. A Bia, minha terapeuta, pensa em mim. Nietzsche pensa em mim. Toda vez que eu falo do Nietzsche, eu lembro que tem uma frase que eu gosto muito dele, que ele fala o seguinte: quero ser, algum dia, aquele que diz sim. E essa frase me faz lembrar de uma história muito bonita, que é como o John Lennon se apaixonou pela Yoko Ono. O John estava passeando em Nova York, a Yoko estava com uma exposição numa galeria, e ela tinha uma obra que era uma escada bem longa, com uma lupa lá na ponta. Quando o John subiu e olhou, tinha uma palavra lá no teto, estava escrito sim. Não é lindo? Sim. A comunicação é um mistério. Eu não sei exatamente onde nos encontramos. Por exemplo, quando eu transformo o que existe aqui dentro de mim em palavras, deixa de ser aquilo que existe dentro de mim. E é no máximo uma representação grosseira do que se passa aqui dentro. E por sua vez, quando você me ouve falando essas palavras e aplica o seu filtro, a sua lente de mundo, tudo se deforma, tudo passa a ser sobre você. Essa peça não é sobre mim, essa peça é sobre você.